Boa noite, gente. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia. Oi, tudo bem, Nani? Calma, muita calma. Vou colocar o tema. Obrigada, Camila. Deixa eu fixar o tema aqui. Oi, Vivi. Gente, eu tô nos dois Instagrams, tá? Pra quem não sabe, pra quem me tem nos dois, só pra vocês entenderem. Catita! Peraí que eu vou fixar no outro aqui, tá bom? 1 minuto, gente. Coloquei armadilha, mas é armadilhas no relacionamento sexual, tá? Mas tá ótimo, tá ótimo. E aí, pessoal, ó, vamos lá. Dúvidas podem colocar aqui, ou pode colocar aqui nessa caixinha, ponto de interrogação. Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês o seguinte, quem não se inscreveu na semana do Poder Feminino, se inscrevam, vão ser 3 aulas maravilhosas que a gente vai falar muito sobre o poder feminino. E eu quero muito que vocês estejam lá. Essas lives que eu tô fazendo, elas são lives preparatórias. Oi, Vivi, você pulou de um pro outro. São lives preparatórias. Para que a gente possa ficar bem aquecida para a semana aí do poder feminino, tá bom? Já fiz, essa é a terceira, uma sequência de lives aí. E a gente vai começar então, são temas aleatórios, não tem uma sequência. Eu vou vendo a necessidade de vocês e vou bolando os temas, tá bom? E vambora, beleza? Quero pessoas aqui comigo que agreguem, tá bom? Então eu gosto que vocês interajam comigo sobre o assunto em questão. A galera que não está afim de interagir sobre o assunto pode sair da live, porque se não sair eu bloqueio mesmo, porque essas pessoas não costumam respeitar o assunto principal e ficam de graça e eu não tenho paciência, ok? Então vamos lá, gente. A gente vai fazer o seguinte... Alisson, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retomar um pouco sobre o que eu falei na aula passada. Na aula passada a gente vai falar um pouquinho sobre... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu falei na aula passada. Quem tava aqui na aula passada? Tá travando pra todo mundo ou só tá pra Beatriz? Kátia, você não me denigra na frente dos meus seguidores. Kátia, minha amiga de tempos, ela sabe que eu não tenho paciência. Mas, gente, eu não tenho paciência com gente que tá de graça, sabe? Com quem quer aprender, com quem quer vir comigo, eu tenho paciência. Então tá bom. Jodele, querida. Vamos lá, gente. Armadilhas no relacionamento sexual. Ontem nós falamos um pouquinho sobre apelidar o parceiro ou a parceira de nomes carinhosos, né? De nomes fofinhos. E qual que é o problema de apelidar a parceira ou parceiro desses nomes carinhosos, tá bom? Vamos lá. Essas vozinhas que a gente fala de meu docinho, meu denguinho, amor, amorzinho, amoreco, painho, maninha, que mais, gente? Me ajuda aí. O que vocês costumam, como vocês costumam chamar o parceiro de vocês? Me deem aí as ideias de nomes, porque tem vários, né? Então a gente começa a perceber que quanto mais nomes a gente vai chamando esse parceiro, esses nomes fofinhos, menos
o nosso desejo sexual fica latente. Bebê é muito comum. Gente, bebê é um dos piores, tá? Bebê é horrível porque, na verdade, quando a gente chama o nosso parceiro de nomes infantilizados, nenê, ó lá, docinho, nomes infantilizados, a gente tá fazendo com que aquela pessoa e você que está chamando passe inconscientemente a não enxergar essa pessoa como um ser sexual. Faz toda a diferença a gente chamar o nosso parceiro pelo nome que ele tem e parar de chamar pelos nomes de apelidos, né? Apelidos carinhosos. E às vezes esses apelidos muitas vezes vêm seguidos de vozes infantilizadas, né? Então, meu amorzinho, meu docinho, meu denguinho, meu nenê, vem aqui bebê. Isso é muito ruim pro relacionamento sexual. Eu tô retomando pra gente continuar a falar sobre o que mais a gente afasta aí o nosso parceiro, a nossa parceira de relacionamentos sexuais, tá bom? Porque isso é inversamente proporcional ao tesão que eu posso ter por essa pessoa. A gente contei várias histórias ontem. Quem não viu a live de ontem, entra no grupo do Telegram e dá uma olhada lá, tá bom? Pra live de ontem, vocês vão entender o que eu tô falando, porque se eu começar a falar de novo, eu vou repetir a live, não é ideia, porque tem gente que veio aqui já ontem, que eu já tô vendo. Como eu chamo Gil de Gil, ou às vezes de Juliano. Eu chamo o meu marido de Gil, tá, gente? Então, assim, depende muito do tipo de relacionamento que vocês têm, certo? Mas é claro que quanto mais você chama ele desses nomes, mais você vai estar infantilizando esse relacionamento. Inconscientemente, o que acontece quando a gente fala pra pessoa assim, bebê, quer um copo d'água, bebê? Quer um copo d'água, meu amor? Bebê, neném, quer? Meu bem, meu amor, querido? A gente está generalizando essa pessoa, porque são nomes genéricos, são nomes que a gente chamaria os nossos ex, são nomes que a gente chamaria nossos futuros aí, maridos, namorados, são nomes genéricos que todo mundo adota, né? Então, quando a gente passa a chamar a pessoa pelo nome, a gente passa a ter mais individualidade naquele relacionamento. É como se você fosse exclusiva, porque você tem um nome. Eu não sou nenê, eu não sou amor, eu não sou bebê, eu sou Laís, né? Eu tenho um nome. E é muito diferente, assim como eu já dei o exemplo pra vocês, de uma pessoa chegar pra vocês, um cara bonitão, e falar assim, Laís, quer jantar comigo? Ou um cara chegar pra vocês e falar assim, meu amor, vamos comer uma comidinha gostosinha hoje, hein, amoreco, amorzinho, bebê, vamos comer uma comidinha gostosinha hoje, né? Muito ruim isso, é péssimo pro relacionamento. A gente infantiliza. O que acontece quando a gente chama o nosso parceiro por esses nomes? A gente associa aos nossos pais, às nossas mães, que chamavam a gente de apelidos. Tanto que quando a mãe fala pra gente assim, Laís, o que você tá fazendo aqui? Você já sabe que ela tá brava, né? Então, quando a mãe chamava a gente pelo nome, a gente já sabia que a mãe estava brava, porque normalmente ela chama a gente de pitiquinha da mamãe, bonitinha, lindinha, titiquinha. Isso é uma reprodução que a gente faz, só que com a nossa mãe a gente não transa, com o nosso pai a gente não transa, com o nosso parceiro, com a nossa parceira a gente transa. Então devemos atualizar aí pro nome do nosso parceiro, da nossa parceira, porque isso a curto prazo pode não fazer a menor diferença, mas com certeza essa série de coisas que eu tô falando pra vocês, mais isso, somada a isso, vai fazer grande diferença pra vocês, tá bom? Bom, isso foi o resumo da live de ontem. Quem quer ver completo, entender melhor o que eu estou falando, vai lá, entra no meu grupo de Telegram e veja a live de ontem, ok? Vamos continuar. Mais coisas que atrapalham esse relacionamento e distanciam vocês de seres sexuais, certo? Voz infantilizada. Então, a voz infantilizada é o que normalmente vem acompanhado com nomes fofos e carinhosos, ou não, tá? Mas voz infantilizada não devemos usar em relacionamentos. Voz infantilizada também remete pra gente
uma pessoa frágil demais, uma pessoa muito carente, uma pessoa com pouca capacidade, né, não remete pra gente um homem, uma mulher, entende isso, gente? Não estou falando que isso é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. O nosso cérebro automaticamente associa essas infantilidades com criança, com cuidado, com carinho, com filho, com afeto, e isso pode minar o relacionamento de vocês, sim, a longo prazo, principalmente, tá? A longo prazo, principalmente. Uma outra coisa super importante é se entregar completamente para a maternidade. Muitas mulheres, e a maioria das mulheres que eu recebo no consultório, que tiveram filhos, né, acabam se perdendo nessa maternidade, não só nos primeiros meses, mas por alguns anos, né? Então quem é mãe aqui pode até dar um depoimento se quiser, se passou por isso, se não, ok. Porque tem gente que não passa, mas a grande maioria passa. Aonde essa mulher, ela começa a se enxergar demais como mãe. Demais, demais. E o que acontece em relação a isso? O próprio parceiro começa a enxergar a gente como somente mães, cuidadoras de um filho. E eles associam o quê? Você, mãe, com a mãe deles. Porque é como se você estivesse reproduzindo os cuidados que ele teve. E aí, automaticamente e inconscientemente, ele passa a não ter mais tesão e desejo como deveria ser por você, mulher, né? Ele também começa a te enxergar como a mãe, como a cuidadora, como a provedora ali, né, do lar, aquela pessoa que cuida. E aí ele te vê muito mais como cuidadora do que como mulher, tá? E a gente se entrega, ó lá, a Kátia falou, pelo menos no primeiro ano, com certeza, aconteceu comigo, zero libido. É muito normal isso, é muito comum acontecer, e isso também acontece muitas vezes por parte do homem, né? Então, meu marido, ele não tá me procurando. Já atendi homens no consultório, já fiz até acompanhamentos com homens que falaram, eu tinha um paciente que ele falava assim pra mim, Laís, eu não enxergo mais a minha mulher como mulher. Eu olho pra ela e eu vejo a mãe do meu filho. Eu não vejo mais a minha mulher, né? Então, pra gente resgatar isso, precisa dos dois. A gente precisa que os dois estejam extremamente alinhados em relação a isso. Por quê? Porque a mulher, ela se anula, ela se esquece, ela tem um serzinho ali que ela fala, é minha vida, é meu tudo, eu preciso dar minha vida para essa pessoa. E você começa a enxergar o seu filho como se ele fosse realmente tudo na sua vida. O que acontece é que o filho, ele é super importante, né? E a gente sabe disso. É realmente um ser talvez mais importante da sua vida, mas ele não pode ser tudo na sua vida. Porque eu falo muito isso, quando essa criança crescer, ela vai virar adulta. Esse adulto vai sair de casa, vai ter filhos e vai casar. E se você viver a sua vida em função do filho, da filha, dos filhos, você, quando chegar esse momento, você vai se perder, você vai se sentir completamente sozinha e perdida, porque você se perdeu como mulher, tá? Então, quando você se perde como mulher, é muito difícil você resgatar isso. Porque você fica tão alucinada na maternidade, tão concentrada na maternidade, que você esquece que, em primeiro lugar, antes de vir o seu filho, veio o seu marido. E foi através deles que vocês geraram esse filho. Então, quando essa criança crescer, for embora, casar, vai ficar marido e mulher. E o seu relacionamento como que tá? Você conseguiu manter essa chama acesa? Você conseguiu manter esse relacionamento como deveria ser mantido? Ou você tá enxergando o seu esposo como pai dos seus filhos? Tá? Se anula. Então, ó, a Kátia tá falando, a gente se anula. A mulher precisa ter o seu papel como mulher e não só como mãe. Deixa eu ver aqui a Nani. Eu não dava atenção
Eu não dava tanta atenção como marido e mulher e perigoso termos que ficar em alerta. Tivemos uma boa conversa, acender a chama novamente. É muito difícil essa fase, eu acho que é uma das fases mais difíceis que tem, mas ela passa e só depende de vocês, na verdade, tá? Pra ela passar. O que eu vejo é que muitas mulheres se acomodam nessa situação, passam 1, 2, 3 anos com filhos e aí quando vê, tá 1 ano sem transar, 2 anos sem transar, e aí aquela coisa, começa os relacionamentos extraconjugais, porque você já não tem mais, né, aquele tesão naquela pessoa que está na sua casa, seja o homem ou a mulher, e aí a coisa começa a ficar feia pros dois lados, tá? Faça viagens a 2, somente você e seu marido. É super importante a gente fazer coisas a 2, certo? Mesmo tendo filhos, eu falo muito isso. Reservem sempre 1 vez por mês que seja para você e seu parceiro. Vocês precisam disso e quanto antes melhor. Ah, se deu 3, 4, 5 meses da criança, pô, já vamos começar a adquirir esses hábitos. Armadilha total, deixar a criança dormir na cama com os pais, depois de adulto, não pôr limite nessa criança. Então isso é muito difícil, muito sério. A gente precisa de fato tá bem atenta nessa questão, tá? Então, assim, gente, outra situação. Um dos dois comandar a relação. Isso é uma outra situação que é uma armadilha muito grande. Que seria um dos dois comandar tudo. Então, por exemplo, sabe aquele parceiro que ele casa e ele fala, olha, agora eu vou cuidar de você, você fica tranquila, agora a gente vai, a gente tá junto, né, a gente é um só, eu vou pagar as contas, eu vou cuidar da casa, pode ficar tranquila, você fica aí, se encarrega de cuidar da casa, sei lá, limpar, passar, ou contrata uma faxineira, não sei. Mas o cara começa a comandar tudo dentro da casa. Tudo, tudo, tudo. O que acontece quando o homem começa a comandar tudo e a mulher, ela fica num papel que, tipo, qual é a minha função aqui na casa, né? Qual é a minha função dentro desse relacionamento? Na verdade, o que acontece nessa situação? O homem, ele fica como um papel dominador, a mulher fica como um papel submisso. E isso automaticamente se relaciona com uma relação de pai e mãe. Uma relação de pai e filha, tá? Essa relação de pai e filha não é interessante sexualmente. Eu não vou querer transar com quem me remete à minha filha, que eu tô cuidando, que eu pago tudo, que não trabalha, que fica em casa. Isso normalmente acontece na vida do casal quando um dos dois eles têm essa questão de um dominar. A mesma coisa acontece quando a mulher, ela domina a casa. Eu tive um casal que eu atendia, que o cara ficou responsável, como os dois, quem ganhava mais era a mulher. E o cara, ele falou assim, pô, como eu ganho menos, eu que vou sair do trabalho e vou cuidar das crianças, né? Eles tiveram gêmeos. Ele saiu do trabalho e começou a cuidar das crianças. E ele cuidava não só das crianças, mas da casa, né, da casa. E aí o que aconteceu? Essa mulher passou a perder um pouco o tesão nesse parceiro, a admiração que ela tinha, porque para nós mulheres isso ainda está muito forte, né, do homem ser a pessoa mais forte, né, da casa, do homem ser a pessoa provedora ali do dinheiro. Isso para nós mulheres ainda é muito forte, apesar de não ser o certo, é muito forte. O que acontece nessa nossa educação? A gente passa a ver esse homem com não com aquela coisa de homem, sabe? Ele vira dono de casa. A mulher se coloca num papel de comandante, de provedora do lar, né? Que põe dinheiro em casa, que cuida das contas. E isso normalmente mina o relacionamento, porque os dois, aliás, a pessoa que está provendo isso perde o tesão para quem está só em casa, cuidando. O trabalho de casa não é valorizado por ninguém, nem pelo homem, nem pela mulher. Independente de quem fica em casa, o trabalho de casa não é valorizado, né?
E aí a gente tem uma pessoa que está em casa, que já tá desvalorizada, a autoestima cai porque não está naquele papel também de ajudar o outro, né, de fazer acontecer. E quem está por cima, né, que é quem está lá colocando dinheiro na casa, trabalhando fora, na rua, tendo reunião de negócios, começa a se sentir superior e passa a não ter mais tesão pela pessoa que está em casa, porque perde a admiração de alguma forma. Não tô falando, gente, que é uma regra, tá? Tô falando o que acontece, armadilhas que normalmente acontecem na vida do casal e que eu vejo muito na minha rotina de consultório e atendimento, acompanhamentos, tá bom? Estou no limite de ser homem e de uma vida sexual mais intensa. Preciso urgente ter a esposa que casei de volta. O que aconteceu, Ricardo? Conta pra gente. O Ricardo tá nessa situação, né? Então, assim, gente, é bem complicado quando a gente se coloca numa posição de mulher indefesa, né? Nessa posição de dona de casa, do lar, uma mulher indefesa. Tudo bem ser dona de casa, óbvio, né? Mas o que está por trás disso, né? Como você se sente em relação a isso e como o seu parceiro te enxerga em relação a isso. É extremamente importante, né? Porque quando eu conheci ele, eu era uma mulher de negócios, eu trabalhava, eu dava conta da minha própria casa, eu pagava minhas contas, eu era independente. E ele me conheceu assim, e eu tinha atração por ela assim, ou por ele, né? O contrário também é verdadeiro. Eu também tinha atração por ele dessa forma. Só que agora tudo mudou. Ele virou dona de casa, ou ela virou dona de casa. Eu não sinto mais, não é mais aquela pessoa segura, confiante que eu conheci, aquela mulher independente que eu me apaixonei, aquela mulher sensual, sexy, não é mais. Cadê aquela mulher? E aí a gente também se perde nesse papel, não só de mãe, pra quem não tem filho também. Casou, dona de casa, não tá trabalhando, de repente, é claro, gente, fui mandada embora, não tô trabalhando, ok. Mas assim, o que é importante disso tudo? É como você está se enxergando e se sentindo e como o seu parceiro está assim, te enxergando também nesse papel, né? E o homem que também é dono de casa, a mesma coisa. Essas coisas normalmente não geram tesão. Não geram tesão, porque pra gente ter tesão, pra gente ter aquela coisa de pele, de química, a gente precisa admirar demais o nosso parceiro. Admirar demais. Porque o que fez a gente se apaixonar por essa pessoa provavelmente foi a admiração. Foi alguma coisa que eu conheci nele, que me despertou aquele tesão, aquela química. Era o quê? Era o trabalho que ele tinha? Era a forma como ele te olhava? Era o nome que ele te chamava? Era a forma como ele abordava pro sexo? O que era que quando vocês se conheceram tinha preservado e o que agora não tem mais? Pensem sobre isso. Por que vocês deixaram as coisas chegarem nesse ponto? É muito difícil a gente manter um relacionamento quando a gente não admira mais a pessoa que a gente tá. Quando você olha pra pessoa e fala, putz, não é mais a pessoa que eu conheci, não é quem eu casei, não sei. Falta alguma coisa. Deixa eu ver, minha mulher se descuidou. E eu estou sem o tesão por ela como antes. Precisa exatamente, né? Então, assim, entender se você também não se colocou nesse papel. Ela se descuidou, eu também não vou me cuidar. A minha mulher se descuidou, mas eu não olho pra ela. Eu não olho, eu não enxergo que ela se descuidou porque de repente ela tá sobrecarregada. Porque de repente ela tem que dar conta de tantas coisas que ela tá sobrecarregada e se descuidou porque ela não tá dando conta. E o que você fez pra isso também? Os dois, gente, relacionamento é 50%. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né? Então a gente tem que olhar para as duas situações, para as duas pessoas. Deixa eu ver o que estão falando nesse aqui, peraí. O cansaço das tarefas de casa, do cuidado com as crianças, trabalho home office, tudo isso faz a gente perder o interesse. Tem dias que a gente só quer deitar e dormir. Fato, né? Como resgatar o relacionamento nos tempos de namoro? Gostaria muito de ter o pique e energia de antes. Ando exausta no trabalho, dia a dia.
Amo e admiro meu esposo, sinto o coração acelerar. Gente, a rotina não ajuda em nada. A rotina não ajuda em nada. Eu vou falar sobre isso também, né? O excesso de sobrecarga vai fazer com que esse tesão diminua. Mas a questão é que eu não tô nem falando do desejo, tá? Eu não tô falando assim exatamente do quanto eu tenho vontade de transar. Mas o quanto esse parceiro me dá vontade quando eu estou bem. Porque uma coisa é eu ter vontade de não ter vontade de transar porque eu tô cansada, porque eu tô exausta. Outra coisa é eu não ter vontade porque aquele parceiro não me dá tesão mais. Eu olho pra ele e falo, cara, cadê? O que te fez ter tesão por esse cara quando você conheceu? O que te fez ter tesão nessa mulher quando você conheceu ela? Com certeza, no começo de namoro, relacionamento, vocês faziam coisas que vocês não fazem hoje. Vocês agiam de forma como vocês não agem hoje, né? Então tem que olhar para esse relacionamento em todos os aspectos. Como eu estou lidando, eu tô enxergando, será que o meu parceiro me enxerga como mãe, como dona de casa ou como aquela mulherona, sabe? Aquela mulher. Será que você tá enxergando o seu parceiro como um pai, como um dono de, como um provedor da família, como um trabalhador, ou você tá enxergando o seu parceiro como homem? E se não tá enxergando, por que não tá enxergando? É o mimimi do dia a dia? É muita proximidade? É muito carinho? É muito afeto? Lembra, eu falei na live de ontem, muito grude, muito mimimi, relacionamento perfeito em todos os aspectos. Normalmente o sexo é ruim pra caramba. É ruim pra caramba. É muita intimidade, é muita liberdade. É muito amoreco pra cá, amorzinho pra lá, é café na cama, é não sei o quê. Virou pai, virou mãe, sem nem ser, né? Será que você está enxergando ele mais como seu cuidador? Ou ela como a sua cuidadora? Né? Vamos pensar um pouquinho disso também. Isso se chama, gente, sabotagem inconsciente, tá? A gente tem um nome para isso. Quando a gente percebe que a gente tá nesse papel, mas não faz nada pra mudar, porque a gente acha que isso é normal. Isso é sabotagem inconsciente. Eu acho que isso é normal, mas na verdade, se eu começar a olhar de forma consciente pra esse relacionamento, eu vou começar a perceber que não é bem assim, que eu posso fazer diferente, que eu posso resgatar o que a gente tinha. Só que pra isso eu preciso eliminar os maus hábitos. Parar de tratar o meu parceiro como criança, como filho. E ele parar de me tratar como coitadinha, como garotinha, como a mimadinha do papai, sabe? Então assim, tira já de cara, apelidinho, tira. É seu parceiro de sexo, não é seu coleguinha de quarto. Porque pra ser coleguinha de quarto, gente, o que é coleguinha de quarto? É o cara que eu caso e eu não transo, eu não tenho tesão. É colega de quarto, é amigo. O que adianta ter amor e não ter tesão? Tá? A gente precisa resgatar isso, só que pra resgatar isso a gente precisa tirar algumas coisas e alguns vícios que a gente cria no relacionamento que são péssimos. São péssimos pra rotina. Percebe? Isso faz sentido pra vocês? Outra coisa, gente. Outra coisa. Excesso de intimidade, de liberdade. Quantos de vocês aqui se troca todos os dias na frente do parceiro? Quantos de vocês aqui tira a roupa na frente do parceiro todos os dias? Quantos de vocês faz xixi de porta aberta? Quantos de vocês faz cocô de porta aberta? Eu atendi um casal que os dois estavam no presencial, né? Estavam fazendo terapia de casal comigo. E aí, na terapia, tal, eu deixo eles falarem, ficarem à vontade. E no momento da terapia, a esposa falou assim, Laís, a gente tem muita liberdade, muita intimidade, né? A gente, nossa, não tem assim... A gente é muito íntimo, é uma relação muito gostosa, muito íntima. E eu, só observando, né? Deixa eu ver o nível dessa intimidade. Porque parece besta, mas presta atenção.
A gente é tão íntimo que quando a gente, por exemplo, faz um cocô, tipo um cocô enorme, eu chamo ele pra ver meu cocô. Eu chamo ele pra ver meu cocô, tipo, amor, olha esse cocôzão meu, fiz uma obra-prima hoje. E a gente faz competição qual cocô é maior. E aí ganha, tipo, eu tenho que pagar um almoço pra ele ou ele pra mim, quem te fizer o maior cocô na semana. E aí um tem que ver o do outro pra ver se realmente tá de acordo, né? Cara, eu fiquei assim, chocada. Eu falei, não, mentira que vocês fazem isso. Ah, mas é muito engraçado, a gente ri muito, a gente se diverte. Isso, vocês viraram amigos. Vocês viraram a pior espécie de casal. É um nível de intimidade tão grande, mas tão grande, e de liberdade. Acho que eu não diria nem intimidade, isso é liberdade. É liberdade demais. Coisas que a gente faria com o nosso colega na escola, a gente tá fazendo com o nosso parceiro de vida, com o nosso amante, com o cara que a gente vai transar pra caramba. Que tesão que eu vou ter com esse cara, sabe? Parece coisa besta, gente, mas isso a longo prazo pesa. Vocês não podem fazer o que vocês não fariam com um amante de primeira vez. Por que vocês fazem com o amante mais importante, que é o parceiro de vocês, com a parceira de vocês? A gente não pode diferenciar a forma de tratar pelo tempo que a gente tá com essa pessoa. Seja 10 horas, seja 10 anos, não é legal eu ficar mostrando o meu cocô pro meu parceiro. Não é legal fazer competição de arroto. Ficar arrotando na frente dele. Ficar peidando e fazendo competição de peido. Gente, não é excitante. Isso não gera tesão. Desculpa, mas eu duvido que isso a longo prazo não vai pesar. É muito excesso, sabe? É demais, é demais. Ah, é muito engraçado, a gente se diverte. Virou seu amigo. Virou seu amigo. Né? Porque, cara, é muito louco. Pode ter certeza. Quando a gente conhece uma pessoa, o que faz a gente ter tesão por essa pessoa? Os mistérios que ela me traz. Os mistérios que essa pessoa me traz. Eu não sei nada da vida dessa pessoa quando eu conheço ela. Eu não sei nada. Eu não sei o que essa pessoa pensa. Eu não sei o que ela faz quando ela tá sozinha. Eu não sei o que essa pessoa tem na maior intimidade dela. Eu não sei. Mas eu quero descobrir, eu quero desvendar. Essa é a graça do relacionamento de primeira viagem. O relacionamento inicial, né? A graça é você desvendar o outro. É sempre ter... Sabe aquele... Eu aqui, você aí, não tem um vão entre a gente? Esse vão, ele é extremamente importante pro tesão. É extremamente importante. Quando eu fecho esse vão e me aproximo demais dessa pessoa que eu tô, eu acabo com os mistérios, com os segredos, com os desvendar. Eu acabo com tudo. O que eu posso esperar de uma pessoa se eu vejo até o cocô que ela faz? O que mais que falta eu descobrir nessa pessoa se eu vejo ela tomando banho pelada todo dia, o cocô dela, o xixi dela, o arroto dela, eu vejo ela peidando, eu vejo tudo. Tudo! Até a privacidade e as coisas mais íntimas eu vejo nessa pessoa. Que tesão que isso me gera se eu não tenho mais nada pra descobrir dela. Nada. Nada, não me falta mais nada. Eu acho super importante a gente parar com essas coisas de intimidade, de liberdade demais. Super importante pra gente poder resgatar o tesão. Olha só quantas coisas eu já falei. Talvez vocês se encaixem em algumas, talvez vocês não se encaixem em nenhuma. Talvez vocês pensem, eu faço isso, mas tenho um tesão igual pelo meu parceiro. Ok, lembrem-se que isso sempre sempre tem exceção, gente. Sempre vai ter. Né? O que eu falo aqui é a grande maioria, mas sempre vai ter a exceção, tá? Então, Alex, isso é um ponto de vista, né? É um ponto de vista seu, que é muito interessante, por sinal, mas é o que eu tô falando. Cada um internaliza aquilo que cabe, sabe? A gente não pode se achar o centro do mundo. Lembrem-se disso. O que ela tá falando é besteira. Tudo bem, pode ser besteira pra você, mas você não é o centro do mundo, você não é o mundo todo,
tá? Então, assim, a privacidade e a individualidade, elas são fundamentais para manter a chama do tesão e do desejo acesa, certo? Porque o legal do relacionamento é eu não saber, eu ter os mistérios desse relacionamento, eu ainda ter o que desvendar, e sempre eu preciso ter o que desvendar, tá? Eu sempre tenho que ter o que desvendar. Ok? Muito bem, que mais? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Tem uma... Deixa eu só ver se tem essa pergunta aqui. A pergunta não veio inteira, mas ela falou que ela tá separada há quase 3 meses, um casamento de 5 anos, um filho de 3 anos, ele foi embora alegando que não estava feliz. E tava tudo em busca da... Não deu... Cortou, tá bom? Não consigo ver a sua mensagem. Se você quiser mandar de novo, continua a mensagem aí, tá bom? Então, assim, gente, esse distanciamento que a gente faz em relação a nós, eu e o parceiro, esse distanciamento, ele é saudável. A individualidade, assim como eu sair com as minhas amigas, por exemplo, numa quinta-feira à noite, para um bar, é saudável. Porque eu sei que aquela pessoa, ela não é 100% minha, e a gente não tem que ter segurança 100% no relacionamento. Quando a gente tem 100% de segurança e liberdade num relacionamento, o desejo, ele diminui sim. Ele diminui sim. E aí vai do que você quer pra sua vida. Ah, eu prefiro ter esse nível de intimidade, esse nível de liberdade e ter menos sexo? Beleza. Se esse sexo não for te atrapalhar em algum momento da vida... Mas não é o que a gente vê, tá bom, gente? O que eu falo aqui pra vocês é de toda a minha... anos de experiência em atendimento em consultório. E o que eu vejo? Os casais com uma extrema liberdade, com uma extrema intimidade, falta de privacidade, falta de individualidade. Viram um só. Um vira metade da laranja do outro. E ninguém quer transar com a sua metade igual. Ninguém quer transar com a metade igual de você mesma. Certo? Meu casamento tem 16 anos e eu imaginava uma vida sexual a 2 intensa. Isso não me aconteceu. Ricardo, não acontece com a maioria das pessoas, né? Porque as pessoas, elas caem em muitas armadilhas. Já é difícil a gente se manter em um relacionamento monogâmico. Já é difícil. É difícil. É que nós fomos educados, né? A esse relacionamento mais monogâmico. Então a gente preza um relacionamento monogâmico como se ele fosse o nosso padrão. E já é difícil, porque é a mesma pessoa por anos e anos e anos. Se a gente ainda cair nessas armadilhas, vai ser pior. Vai ser ainda pior. Dá pra gente mudar? Dá pra gente mudar. Dá pra gente mudar bastante. Mas a gente precisa começar a criar consciência. A consciência do que está de errado no meu relacionamento. O que eu faço diariamente que está minando a minha relação sexual. Porque se eu não tenho sexo nesse casamento, ou eu vou ter relações extraconjugais, ou eu vou acabar separando, gente. Porque é muito difícil você achar uma outra pessoa que vive muito bem sem sexo, entende? É difícil. Gosto de fazer sexo pela manhã e minha esposa detesta. Isso são acordos. Façam acordos. Se ela não gosta de manhã, ela gosta que à noite. Vamos conversar. Comunicação super importante. Vamos fazer assim, uma semana a gente faz de manhã, na outra semana a gente faz à noite. Um dia de manhã, um dia à noite intercala, nem pra você nem pra ela. Acordo. Fazer acordo é fundamental. A Érica falou que o casamento acabou por cair justamente nessas armadilhas. Pois é, Érica, é difícil, né? Tem uns que não caem, realmente, tem uns que não caem, mas a grande maioria cai. Eu vejo várias amigas minhas passando por tudo isso e até terminando. Então. A Érica falou, isso tudo que você tá falando é muito sério, não é besteira, não acontece, isso acontece de verdade.
É, gente, complicado. Eu acabei de sair de um relacionamento de 7 anos que só tinha sexo quando ela desejava, uma vez por mês. Pra mim era pouco. Eu falei sobre isso muito mais, não deu. É complicado. Gente, sabe uma coisa que eu recomendo muito? Logo no começo do relacionamento, ou se você ainda não tá ou se você já tem um tempo de relacionamento, ainda dá pra fazer isso. São cartas de acordos. Cartas de acordos. Isso é bom fazer no começo do relacionamento, porque dá mais certo. Fazer cartas, o que significa? Uma carta, né, de acordo. Não é nada formal, não precisa ser registrado em cartório, tá, gente? Mas o que acontece? Vocês escrevem, os dois, o que cada um admite, o que cada um não admitiria num relacionamento. O que cada um não conseguiria viver sem naquele relacionamento. Então, assim, eu, Laís, vou dar um exemplo, não é uma realidade. Eu sei que eu não consigo ficar com sexo uma vez por mês. Pra mim, a frequência tem que ser pelo menos 2 vezes por semana. Eu sei que se não for assim, vai minar meu relacionamento e vai acabar. Então, isso pra mim é fundamental. A outra pessoa, quando ela lê isso, ela fala, putz, eu já sei que isso é um fator fundamental pra ele. Eu dou conta? Dou conta. Ou eu não dou conta, porque eu gosto só de uma vez por mês, então isso aqui não vai dar certo. Isso aqui às vezes não vai dar certo. Poxa, eu não dou conta de um parceiro que bebe todos os dias. Não dou conta. Isso eu não admito. Ah, e o cara vai ver e falar, putz, olha, eu gosto de beber todo dia. Então, tem uma incompatibilidade. Vocês nunca vão ser compatíveis. Entende? Mas o que acontece? Tem gente que força isso. A pessoa força isso. E aí, forçando essa barra, né? A gente começa a perceber que não vai dar certo. É um relacionamento fadado ao fracasso, né? Então, assim, gente, outra coisa, não tá conseguindo sozinhos. Não estão conseguindo sozinhos, tem profissionais pra ajudar. Porque às vezes a gente tá tão assim no relacionamento, a gente só consegue ver o que tá de ruim, não sabe como sair dessa. Terapia sexual de casal. Terapia sexual de casal tá aí pra isso. Não é besteira, a gente tem vários relacionamentos que deram super certo depois que vieram comigo fazer terapia, por exemplo. Não é besteira, não é besteira. Vocês não têm a técnica certa, às vezes vocês não enxergam que coisas bestas minam o relacionamento, como um apelido fofinho, como falar nhenhenhé, como deixar a janta pronta todos os dias quando ele chega e esperar esse cara chegar para jantar. Excesso de cuidados minam essa relação. Excesso de cuidados são ruins também. Tudo em excesso é ruim. E a falta dos cuidados também são ruins. Né? Pô, o cara que não olha no meu olho, não fala um bom dia, me trata mal. Será que eu vou ter tesão por esse cara que não tá nem aí pra mim? Também é ruim, é um excesso de descuidado. Pergunta, gente. Tem uma aqui na caixinha. Deixa eu ver. O que eu acho que o Tantra ajuda? Eu não conheço muito bem o Tantra, né? Eu tenho amigas que são terapeutas tântricas, eu sei que ajuda muito, eu sei que é muito bom para autoconhecimento, para prazer, é muito bom para orgasmo, mas tem toda uma filosofia que eu não conheço, eu não tenho propriedade, eu não sou terapeuta tântrica, mas é super interessante. Quem acha que deve procurar, procurem terapia tântrica, né? Eu acho que isso pode auxiliar muito, né, os casais, acho sim. Acho que é um nível muito diferente do que a gente fala só, mas é diferente do que eu falo, sabe? É diferente do que eu falo, né? Eu falo de terapia sexual, não exatamente de terapia tântrica. Então eu não tenho conhecimento para falar sobre, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Tá. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha o mínimo, que a gente mantenha. Pensem assim comigo, vamos tentar manter o que a gente teve desde o início do relacionamento. Quando a gente conhece um cara, a gente se mostra
muito feminina, a gente se mostra, né, uma pessoa muito proativa, a gente se mostra uma pessoa interessada em sexo, ou não, tá? Depende. Mas normalmente a gente mostra a nossa melhor face. Quando a gente está no início do relacionamento, a gente mostra a nossa melhor face. Homens também, mulheres e homens. Só que isso acaba se perdendo com o tempo de relacionamento. O cavalheirismo se perde, né? As gentilezas se perdem, os cuidados básicos se perdem. Você acaba ficando tão íntima e com tanta liberdade com essa pessoa que o tesão se perde, né? Então, essas coisas básicas a gente precisa lembrar o que eu era para esse parceiro e o que eu sou agora. O que eu fazia por ele, o que eu faço agora. Como era o nosso sexo no começo e como é agora. Casal. Coisa besta, gente. Tampa do vaso sanitário. São coisas que minam a sexualidade. Parece besteira, né? Mas mina também, é uma armadilha sexual. Porque me incomoda. Aquilo me incomoda. O cara que vai lá, faz xixi na tampa do vaso e não limpa. Isso vai gerando um acúmulo de raiva, um acúmulo de ranço. Que acaba que eu perco o tesão por esse cara, porque eu já perdi a admiração. No começo ele não fazia isso, ele limpava, deixava o vaso bonitinho. E agora? Que importância que ele tá dando pra isso? Ele não tá se importando. Isso mostra que ele não está se importando com o que eu me importo. Por isso que a comunicação e essas cartas de acordo são extremamente importantes. Eu não sei ser casual e hoje em dia tem muitas mulheres que só querem isso. Como transar e não se conectar com a pessoa? Então, ir sem expectativa, Lucas, é a melhor forma. Você não criar expectativas é a melhor forma. A expectativa é a mãe da merda. A expectativa é a mãe da merda. Quanto mais expectativa você cria em relação a alguma coisa ou alguém, maior a chance de frustração. Tá? Então é difícil mesmo, né? Você tem que... isso é um trabalho interno que você precisa fazer. De ir sem expectativas. Um dia de cada vez. Né? Eu vou sem expectativa e eu vou conhecendo outras pessoas também sem expectativa e o que tiver que ser vai ser. A pessoa que tocar de fato, que vocês se conectarem de fato, que gerar uma energia, uma conexão, ela vai ficar. Mas não é quem a gente quer. Não é exatamente quem a gente quer que a gente vai ter, né? É quem também está a fim de estar com a gente. É quando gera essa química e essa conexão. Forçar a barra de uma coisa não dá certo. Eu tenho várias mulheres que falam, Laís, não tenho desejo pelo meu marido. Mas você já teve? Nunca tive. Casou com um cara não tendo desejo, química, tesão e quer ter agora. É difícil. É impossível? Não, mas é difícil. Se eu nunca tive tesão e química por essa pessoa... Não é agora que eu vou ter, não é agora. Ou com uma terapia de casal bem feita, né? Alinhando expectativas, alinhando desejos, alinhando necessidades. A gente não fala das nossas necessidades pro parceiro, a gente não fala. E aí essa coisa vai se acumulando, né? O que eu preciso para ter tesão? O que eu preciso para gerar tesão em mim? Autoconhecimento é super importante. Eu me conheço, eu sei, Laís, eu sei que eu não vou ter tesão se eu estiver limpando a casa, lavando louça e meu parceiro vir por trás e querer transar. Eu sei que eu não vou ter tesão nisso. Isso vai me irritar. Ao invés de me deixar com tesão. Mas eu sei que se eu estiver na cama deitada num contexto ali, descansada, relaxada, num dia bacana, ou tomando um vinho tal e ele vier por trás, me dar um beijo no pescoço, eu sei que isso vai me gerar tesão. Ou se esse cara vier e fazer uns 50 tons de cinza, eu queria mais pegada, eu sei que isso vai gerar tesão. Eu preciso deixar claro pro meu parceiro que isso me gera tesão. Que tá errado a forma dele abordar. E a mesma coisa os homens para as mulheres, tá?
Eu vou ainda fazer uma live com vocês sobre expressão corporal, como que a gente pode se expressar de forma que a gente se interesse mais pela pessoa. A nossa expressão corporal, o nosso olhar, a forma como a gente fala com o parceiro, com a parceira, diz muito sobre nós e sobre o nosso estado de relacionamento. Diz muito. Normalmente, é o que eu falo, casais muito carinhosos um com o outro, casais que vivem grudados, muito juntos. O casal que a gente olha e fala, é um casal perfeito. Esse casal normalmente não tem tanto tesão um pelo outro. Não é regra, mas é o que normalmente acontece, tá? É preciso olhar, perceber o outro. É importante, sim, reservar um tempo especial para os dois e se permitir fazer surpresas, surpreender. Sim, a gente faz isso tanto no começo, né? Mas não é só isso, né? Ó, quantas coisas eu tô falando já no decorrer dessas lives. Não é só isso. Isso é importante, é muito importante. Mas adianta eu fazer, por exemplo, uma noite especial? Adianta eu ter um momento a dois? Se eu for para esse momento a dois e eu continuar agindo das mesmas formas, pô, eu vou viajar com o cara, vou pra lua de mel lá com o cara, com meu parceiro de 10 anos. E eu ajo da mesma forma que eu tô agindo em casa. Eu faço xixi de porta aberta, eu faço cocô, eu não tranco a porta. Gente, as nossas necessidades são íntimas, são nossas, ninguém precisa saber disso. Eu não faria isso com um cara que eu acabei de conhecer, por que eu faço isso com meu marido que eu pretendo ficar 10, 20, 30 anos? Por que eu vou deixar isso se perder, né? Então são coisas que a gente precisa também pensar. Homem acomodado é tesão zero, exato. Mulher acomodada para os homens também é tesão zero. Então é saber olhar para você, saber olhar para si. É muito importante. Oi, Érico, querido. Conversar com o parceiro sobre essas falhas é um ponto. A conversa é sempre um ponto. A conversa é sempre fundamental. O que acontece é que muitas mulheres não têm não tem a sabedoria para conversar sobre isso com o parceiro. Não tem essa habilidade, tem vergonha. Mas sabe o que é engraçado? Tem vergonha de falar pro parceiro que quer, por exemplo, que ele chegue e pegue ela e jogue na parede e faça um sexo selvagem, mas não tem vergonha de arrotar e peidar na frente dele ou dela. Não tem vergonha de fazer xixi com a porta aberta, mostrar o cocô. É muito louco isso, é muito louco. Né? A gente tem vergonha de coisas muito piores, mas quando a gente vai falar de sexo pro nosso parceiro, a gente tem muita vergonha. Difícil, né? Deixa eu ver o que mais. Algumas mulheres ainda chamam o pinto do parceiro de pintinho. Então, é o que eu tô falando. Usar essas coisas infantilizadas é horrível. Porque a mulher tem tanta vergonha de falar sobre sexo e sobre coisas de sexo que ela, para se sentir menos pior, ela começa a falar como se fosse com criança, né? Ah, o Juninho, o pintinho, ah, seu pintinho, seu Juninho. Ou pega o Paulinho, né? O diminutivo da pessoa, o Paulinho. Não é excitante, não é bacana, né? Então, o que seria excitante? Seu pau, né, gente? Ah, é agressivo demais pra mim, que horrível falar isso. Utilizadas. Não combina com muitas coisas técnicas também. Nossa, queria tanto chupar seu pênis. Você entende? Não é legal. Não combina, não combina. Então, pra gente ser uma mulher mais solta, mais empoderada, mais leve nesse sexo, a gente precisa dessensibilizar algumas palavras. Tem exercícios para isso específicos, né? Eu falo muito disso no meu curso de 21 dias para se soltar na cama. Precisamos de sensibilizar. No método PEP, que é o meu curso completão, eu falo também, eu dou passo a passo para essa mulherada começar a se soltar, porque a gente tem muito tabu, gente, é muito difícil. Vou falar muito sobre isso também na Semana do Poder Feminino. Quem não se inscreveu, se inscreve. O link tá lá na minha página, na minha bio. Entra no link e se inscreve na Semana do Poder Feminino. Vai começar a semana que vem, só vai ter aula exclusiva para quem tiver inscrito, tá?
Antes de querer que o outro seja como era, sei lá quantos anos atrás, se perguntem se vocês são exatamente as mesmas pessoas de anos atrás. Não existe isso. Humanos são mutáveis, não estáticos. É verdade, a gente vive em mudanças. A gente vive em constante mudanças. O que acontece é que, será que essa pessoa que eu me tornei é interessante para o meu parceiro? Será que essa pessoa que o meu parceiro se tornou é interessante para mim? Tudo bem mudar. Mudar faz parte. O que a gente não pode, gente, é regredir, mudar pra pior. Quando eu casei com ele, ele não peidava embaixo das cobertas e fazia assim pra eu cheirar. Agora ele faz, por quê? Tá? Estamos falando de maus hábitos e não de bons hábitos. Mudar pra melhor, ótimo, excelente. Mudar pra pior, não é interessante, né? Não costuma ser interessante. Querer que outro seja como era uma hora atrás é ilusão, não existe isso. Tenho 45 anos e acho que sexo não é mais pra mim. Não sinto um pingo de vontade e me sinto muito mal por ele. A outra vontade, a outra situação, gente, é que eu não tenho desejo por sexo, esse sexo é interessante pra mim, o estímulo tá bom, meu parceiro se preocupa comigo, eu me conheço, eu tenho conhecimento do meu corpo pra guiar meu parceiro, eu tenho esse conhecimento? Eu sei, eu sou uma mulher empoderada o suficiente para guiar meu parceiro de acordo com as minhas necessidades? Ou eu fico exatamente estagnada onde eu estou, esperando que ele me dê prazer? Tá? Então isso também acontece. Isso também acontece e é um dos motivos de diminuição do tesão, do desejo. Isso acontece muito. Por isso que eu falo, gente, é caso a caso. É caso a caso. É muito particular de cada casal, é muito particular de cada pessoa. Um dos traumas que tive no relacionamento passado é que ela não dava pra mim, mas em 3 meses que passamos separados, ela deu pra outro, e eu sempre fui o parceiro interessado no prazer dela. Então, Lucas, precisa ver o que tinha no relacionamento de vocês, o que aconteceu pra ela não ver mais você como homem, como aquele cara que proporcionava o tesão que antes proporcionava nela, né? O próprio relacionamento já causa isso. O próprio relacionamento já causa isso, de longa data. Mas armadilhas, elas pioram a situação. Vou tentar conversar com ele sobre tudo isso, porque a mudança será para o nosso bem. Gostaria de voltar às frequências sexuais e preciso de ajuda dele também. Precisa de ajuda dos dois, tá? Um só não vai bastar. Então, assim, gente, é muito comum a gente perceber isso. Eu trato o meu parceiro como o maravilhoso, como o queridinho, eu trato meu parceiro com muito amor, eu trato meu parceiro... Eu sou a melhor esposa da vida. A da vida. Eu cuido dele, eu faço a janta, eu dou remédio, eu cuido dele demais. Eu sou a mãe dele, ninguém quer transar com a mãe. Ninguém quer transar com o pai também. Por isso que eu falo, excesso de cuidados é bem ruim também. É bem ruim também, tá? Então, excesso de cuidados não é nada interessante. Se eu quero ter um relacionamento bacana, eu preciso agir como a mulher e o homem adulto que sou. E não infantilizar isso, né? Porque provavelmente esse cara, ou esses relacionamentos extras conjugais, despertam algo na gente, nas pessoas, que meu parceiro ou minha parceira não tá despertando mais. Não justifica? Óbvio que não justifica, mas é o que acontece. E aí a gente precisa entender o que aconteceu e aonde se perdeu esse relacionamento que não tá mais interessante como estava antes. O que foi que aconteceu, tá? Amanhã eu volto, gente, 9h30, lives todos os dias. Acabei virando pai. Faz essa reflexão, Lucas, é importante, tá? Porque quando tem excesso de cuidados, você acaba, a pessoa acaba te enxergando como pai, como cuidador, muito mais como cuidador do que como homem, que pega, que puxa, que arranca roupa, sabe? Então isso é necessário no relacionamento. A gente não pode perder isso. Vai cair a live, eu vou desligar, tá bom, gente? Um beijo, volta amanhã, 9h30, estejam aqui comigo. Beijos!